Olá, meu nome é Eduardo Soares, eu sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Chico Xavier Guarulhos e fui convidado pela Adriana Fukuda, do Centro Espírita Fonte Viva, para gravar esse vídeo para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a diretoria do Centro Espírita Fonte Viva, principalmente a Adriana Fukuda, que me fez esse convite. E para a gente iniciar o estudo, vamos iniciar com uma prece. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui realizando esse estudo. Vamos agradecer também aos amigos do plano espiritual que estão nos ajudando no nosso dia a dia, e vamos pedir para que, na medida do nosso entendimento, que a gente possa aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair diante dos erros e das tentações, e livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu escolhi esse texto para falar com vocês. Ele se chama Reprogramação. Eu recebi esse texto certa vez pela internet e ele terminava com uma frase do Chico e com a assinatura do Chico. Eu gostei muito do texto e eu queria saber, onde ele estava, em qual situação ele foi psicografado, E eu fiz uma pesquisa na obra do Chico e eu não achei, eu não localizei esse texto. Aí eu fui procurar na internet e descobri que o texto realmente não é do Chico, tá? O texto é de um espírito chamado Hamed e ele foi psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto e ele está no livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Eu vou ler esse texto para vocês e vou fazer algumas considerações. O objetivo é observar e analisar a nossa vida, sob um novo prisma. É comum a gente colocar a culpa das coisas que nos acontecem nos outros. Nós colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa no destino, mas na realidade tudo está constantemente sob o nosso controle, tá? Se tem alguém que é culpado de tudo que nos acontece, esse alguém somos nós. Então vamos lá ao texto. Reprogramação. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas provas, para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as suas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes.
são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, que foi realizada no dia 6 de março de 1996. O título, Reprogramação, ele já nos sugere a ideia de que é possível reprogramar a nossa vida. Aliás, nós fizemos isso lá no plano espiritual e podemos fazer aqui também no plano material. Aí a gente pensa assim, nós fizemos uma programação lá no plano espiritual antes de encarnar aqui na Terra? Sim. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 258, ele pergunta o seguinte: no estado errante e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? E os espíritos superiores responderam: ele próprio escolhe o gênero das provas que deseja sofrer, e nisto consiste o teu livre-arbítrio. Então, os espíritos estão nos falando que nós mesmos escolhemos o gênero de provas pelas quais nós passamos, né? E isso é o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos, não são circunstâncias da vida, do destino. Então, existe uma programação reencarnatória, e essa programação tem 3 fases. Todos os espíritos que vão reencarnar têm a sua programação adequada às suas necessidades evolutivas. E como que nós fazemos isso? Nós elaboramos um projeto junto com o nosso mentor, analisando tudo o que a gente precisa para que a gente possa evoluir. Existem alguns casos em que só o mentor realiza essa programação, mas aí é porque o espírito não tem condições de fazer isso. Só que isso é a minoria. Nós, no nível evolutivo que nós estamos, nós mesmos escolhemos as provas pelas quais nós estamos passando hoje. Esse projeto, ele tem 3 partes, e a primeira parte dele é o projeto biológico. Como será o corpo físico que nós vamos ter? Nós seremos homem? Seremos mulher? É definido nesta hora. Como será esse corpo? Qual vai ser a altura, a cor, os olhos, o cabelo? E quais as necessidades que esse espírito tem? Será que ele precisa nascer com algum tipo de deficiência? Por exemplo, com a cegueira, com a surdez? No livro Missionários da Luz, no capítulo 12, que se chama Preparação de Experiências, o André Luiz está observando essas programações reencarnatórias, e o mentor, o instrutor que está com ele lá, lembra ele de uma frase de Jesus, que diz o seguinte: se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalo, que deveriam ser cortados ao penetrarmos o templo da vida. Então, se a nossa mão, se os nossos olhos forem motivo de escândalo, que eles sejam cortados, né, ao reencarnar, ao penetrarmos no templo da vida. E aí lá no texto do Hamed, ele fala o seguinte: vestiste o corpo físico que merecias.
ou seja, um corpo adequado às nossas necessidades espirituais. A segunda parte do projeto é o projeto social, que vai definir em qual família nós vamos reencarnar, né? Nós teremos acesso ao estudo? Qual será o meio socioeconômico e cultural em que nós estaremos inseridos? Qual vai ser a nossa tendência profissional? Qual vai ser o nosso papel na sociedade? Nós vamos nos casar, né? Quem será nosso marido? Quem será nossa esposa? Quem serão nossos filhos? Normalmente a gente acha que nasceu no lugar errado, com as pessoas erradas, mas na verdade estamos especialmente no lugar certo, com as pessoas certas, todas as possibilidades de evolução, todas as possibilidades, tá? Então, nós estamos, tá? Estamos possibilidade de evoluir tudo as possibilidades nossas de e o que está sendo essa volta vai propiciar que determina, vale lembrar isso, nosso livre, o que determina tudo nós é o nosso arbítrio, escolher nas coisas que isso, o gênero, os gêneros e gênero das coisas que vão acontecer. E como o nosso ninguém arbítrio modificar, ninguém pode modificar o projeto. Nós mesmos podemos aplicar esse determinado de acordo com a nossa potência, com a nossa dedicação, nossa persistência. Não é a nossa vontade, foi programada com a nossa doutrina, plano espiritual. Por que eu não programado mudar lá no plano? Conseguimos, né? Vai depender da nossa mudança. Sim, nossa determinação, persistência, da nossa querer e nação mudar. E vão de texto, Muhammad, a gente nascer no lar fala precisar. Assim, então, nosso pai, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, são as pessoas certas, os espíritos certos para as pessoas conosco, certo estar e com eles a gente tem e várias coisas. A gente está, as coisas aprender várias nossa evolução inteira. Fala também, nós moras no melhor lugar que Deus poderia proporcionar, de acordo com o nosso adiante. Então, estamos no lugar certo também, né? Nós na situação certa para que a gente possa evoluir. E ele diz mais, que possuímos os recursos financeiros, né, coerentes com as nossas necessidades. Não temos nem mais e nem menos. Se somos ricos ou se somos pobres, isto é justo para as nossas lutas terrenas. Então está tudo de acordo. Nós iludimos por isso. Nós entendemos lá no plano espiritual que isso seria o melhor para a nossa existência. E ele fala mais, que o nosso ambiente de trabalho é o que nós elegemos espontaneamente para a realização. Então, o trabalho é a forma da gente evoluir, da gente estudar, da gente se melhorar cada dia mais. Então, não temos que reclamar do que nós estamos fazendo. Se não está bom, aí sim a gente tem que procurar melhorar. E os nossos parentes e os nossos amigos são as almas que nós atraímos com as nossas próprias afinidades. Então, se a gente tem ali na família uma sogra, um cunhado ou um irmão que a gente não se dá bem, a gente tem que se fazer essa pergunta: por que a gente não se dá bem? O que está acontecendo, né? O que eu tenho que aprender, o que eu tenho que resgatar com essa situação? E a hora de fazer isso é exatamente agora. Não posso esperar para deixar para depois. Eu tenho que resolver agora, né? Para a gente não perder tempo. Antes de nós sermos o que somos,
homem, mulher, rico, pobre, advogado, médico, faxineiro, nós somos espíritos imortais e estamos desempenhando um papel que foi adequado às nossas necessidades para que possamos evoluir. Então, não tem nada de errado, tudo está certo, basta nós entendermos, nos inserirmos e entendermos tudo o que acontece à nossa volta para que a gente possa evoluir. A terceira parte desse projeto é o lado espiritual, né? É o motivo principal da reencarnação, a oportunidade de crescimento espiritual. Deus nos concede, pela reencarnação, o ensejo de corrigirmos erros e imperfeições, de quitarmos débitos e continuarmos o aprendizado rumo à perfeição, que é a nossa meta final. Aqui é onde se aplica a lei de causa e efeito. Não existem espíritos bons e espíritos maus. Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Porém, Deus nos criou perfectíveis, ou seja, nós um dia seremos perfeitos. Essa foi a resposta que os espíritos superiores deram para a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Nós nascemos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nenhum, para que nós possamos aprender tudo e evoluirmos. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da reencarnação. E nós vamos reencarnarmos quantas vezes forem precisos para que a gente possa corrigir os nossos erros e as nossas imperfeições, para que a gente possa quitar os nossos débitos do passado e também os débitos que a gente adquire nessa própria vida, tá? André Luiz, no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, ele fala o seguinte: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. E aí, o Espírito Archimedes, ele conclui o texto dizendo o seguinte: portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tudo que está acontecendo com a gente, nós escolhemos. Então, se a gente quiser mudar, a gente também consegue, né? Basta a gente querer. E ele disse: nós escolhemos, recolhemos, elegemos, atraímos, buscamos, expulsamos e modificamos tudo aquilo que te rodeia a existência. Então, se tem alguma coisa que nós não gostamos na nossa vida atual, o que a gente tem que fazer? Observar, analisar e modificar isso. Se tem uma pessoa que nos faz mal, nós podemos nos afastar dessa pessoa. Melhor que isso, nós podemos nos reconciliarmos com essa pessoa. A gente pode buscar os meios para fazer isso. E quais são esses meios, né? O próprio Hamed fala aqui no texto para a gente: os nossos pensamentos, as nossas vontades são a chave dos nossos atos e das nossas atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na nossa jornada vivencial. Ou seja, se essas coisas estão acontecendo comigo, é porque eu estou atraindo. E se eu não quero mais isso para a minha vida, eu tenho como expulsar isso, né? Eu tenho como analisar essa situação, entender o que está acontecendo e modificar essa situação. E ele conclui: não reclames, nem te faça de vítimas. Nós temos que parar de reclamar de tudo, né? E de nos fazermos de vítima. Nós não somos vítimas, nós escolhemos
tudo o que está acontecendo conosco. Vocês lembram do desenho do Hard, do Lip Hard, que o Hard falava, ó céus, ó vida, ó azar. Nada para o Hard estava bom. E muitos de nós somos assim. Eu sou assim, eu reclamo de muita coisa. E a gente tem que procurar não reclamar. Por quê? Porque fomos nós mesmos que escolhemos. O Hamed conclui, antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Então, se não está bom, o que pode melhorar isso? Nós mesmos. Nós não podemos ficar esperando melhorias externas, ficar esperando que as coisas caiam do céu. Nós temos que nos ajudar internamente. Como que a gente faz isso? Conhece a si mesmo. Ou seja, vamos entender o que estamos vivendo desta forma, o que nos está ruim, vamos observar, vamos analisar e processar a mudança do tempo. E a última frase, o texto do Hamed busca bem, programa virado, melhor, busca o tão e vive buscar. Nós temos que buscar, a gente vai sempre que é o bem, e aí já vê melhorar nossa vida, vai melhorar e vai melhorar muito. Aí, algumas pessoas dizer aí, algumas pessoas estão, podem errar assim, gente, mas eu já fiz, claro, coisa é jeito, não tem mais tem um jeito que tem, basta, nós sempre jeito, temos que ficar. Ele falou que nós modificar tudo igual aqui atrás, em nós está nós conseguimos alterar, depender da nossa determinação, vai a persistência da nossa vontade, da nossa vivência, nossa vontade. Emmanuel, através da psicografia Chico Xavier, entrou uma frase através para Jesus, que é embora ninguém possa voltar a paz e fazer hora novo comer, qualquer pode começar a história e fazer um novo fim. O que passou agora, passou. Não tem como alterar o passado, mas nós temos como alterar o futuro. Bom, isso era o que eu queria passar para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês possam buscar refletir na nossa vida, em tudo que está acontecendo à nossa volta, que a gente possa observar, analisar e processar as mudanças para que a gente possa viver melhor. Ok? Bom, eu me baseei neste livro do Espírito Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, um modo de entender, uma nova forma de viver, também no Livro dos Espíritos, e eu recomendo a leitura da obra do André Luiz, principalmente os 3 primeiros livros, que vai falar sobre a reencarnação de uma maneira mais direta, que seria o livro Nosso Lar, Os Mensageiros e Os Missionários da Luz. Ok? Espero ter colaborado, espero que a gente possa refletir nesses assuntos e que, na medida do possível, que a gente possa colocar em prática, que isso vai fazer um bem muito grande para a gente. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui realizando esse estudo para o Centro Espírita Fonte Viva e que a gente consiga colocar tudo isso em prática. Para finalizar, vamos finalizar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair diante dos erros e das tentações,
e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.